Você já parou para pensar que talvez o maior obstáculo entre você e a vida que deseja não seja o mundo, as circunstâncias ou as pessoas, mas algo silencioso que vive dentro da sua própria mente? As crenças limitantes são como raízes invisíveis que seguram você no mesmo lugar, mesmo quando você tenta mudar. São aquelas ideias que foram plantadas em algum momento da sua história e que, sem perceber, passaram a controlar o que você acredita ser possível. A verdade é que ninguém nasce limitado. Toda limitação é aprendida. Desde cedo absorvemos palavras, comportamentos, medos e ideias que não são nossos, mas que foram entregues a nós como verdades absolutas. Dinheiro é difícil. Ninguém consegue tudo o que quer. A vida é injusta. Você precisa se esforçar muito para ter um pouco. Essas frases parecem inocentes, mas elas se transformam em códigos que moldam a nossa forma de pensar, sentir e agir. Quando você acredita que algo é impossível, seu inconsciente começa a agir como se fosse. Ele não vai permitir que você ultrapasse o limite que acredita existir. É como se uma programação interna dissesse: você não pode ir além daqui. E o mais curioso é que essa limitação nem sempre é racional. Muitas vezes ela é emocional. Você pode até desejar prosperidade, sucesso, amor, mas se dentro de você há uma crença de que não é digno, de que é difícil, de que o mundo é cruel, sua mente vai sabotar qualquer movimento em direção à abundância. É por isso que, mesmo estudando, tentando mudar e fazendo tudo certo, muita gente continua presa no mesmo ciclo. O ponto de virada começa quando você entende que suas crenças não são verdades. Elas são apenas percepções que foram repetidas tantas vezes que se tornaram automáticas. Quando você começa a observar os pensamentos que sustentam suas emoções e atitudes, descobre que é possível reescrever o próprio sistema de crenças. O primeiro passo para romper crenças limitantes é a consciência. Você precisa ver o que está escondido. E isso exige coragem. Coragem de olhar para dentro sem se julgar, de observar quais pensamentos você repete sem perceber. Pergunte a si mesmo: o que eu acredito sobre dinheiro, amor, sucesso, saúde e merecimento? Escreva as respostas, sem filtro. Apenas observe. Você vai perceber que há frases que vêm prontas como se fossem verdades universais, mas não são. Essas frases foram herdadas. Elas vieram da sua família, da cultura, da religião, da escola, de pessoas que talvez também estivessem presas nas próprias crenças. Mas agora, você tem a oportunidade de interromper esse ciclo. E não é um processo de guerra com o passado. É um processo de libertação. Quando você entende que uma crença é apenas um pensamento repetido muitas vezes, percebe que pode criar novas crenças do mesmo jeito. O inconsciente não diferencia o real do imaginado. Ele apenas responde àquilo que é repetido com emoção e convicção. Por isso, a transformação começa na repetição consciente de novos pensamentos. Mas há um detalhe: você não muda uma crença limitante apenas pensando o contrário. É preciso sentir o contrário. A emoção é o que grava a nova informação no subconsciente. Não basta dizer: eu sou próspero, se dentro de você ainda há resistência e dúvida. A energia que sustenta a crença antiga precisa ser dissolvida antes que a nova se instale. Essa dissolução acontece quando você começa a observar a crença sem se identificar com ela. Quando surge o pensamento "eu não consigo", em vez de acreditar nele, apenas perceba: olha, esse é o velho padrão aparecendo de novo. Essa simples observação já enfraquece o poder da crença, porque você se coloca como o observador, não como o personagem que sofre com ela. A mente é moldável. Ela se reconfigura conforme o foco, e o foco é a chave da libertação. Tudo aquilo que você alimenta com atenção cresce. Então, quando você tira o foco do problema e coloca no novo padrão, quando começa a nutrir pensamentos que te expandem, em vez de te prenderem, o inconsciente começa a se alinhar com essa nova direção. Romper crenças limitantes não é apagar o passado, é escolher conscientemente um novo caminho interno. É entender que a realidade externa é apenas um espelho da sua estrutura interna.
Se algo se repete na sua vida, não é punição. É apenas o reflexo de uma crença ativa dentro de você. Por isso, a transformação acontece de dentro para fora. Você pode mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, mas se o padrão interno for o mesmo, as circunstâncias apenas mudam de forma, não de essência. É por isso que o autoconhecimento é tão importante. Ele não é luxo espiritual, é a base da liberdade. E existe um ponto que poucas pessoas falam. A crença limitante não é um inimigo. Ela foi criada como uma forma de proteção. Em algum momento, ela fez sentido. Talvez tenha te mantido seguro, te impedido de correr riscos, te ajudado a lidar com situações difíceis. Mas o que foi útil um dia, hoje pode estar te impedindo de crescer. A maturidade espiritual está em reconhecer que aquela crença cumpriu um papel, e agora você pode agradecer e deixá-la ir. Esse é o verdadeiro perdão. Não apenas o perdão às pessoas, mas o perdão aos pensamentos antigos. A aceitação de que você fez o melhor que podia com o nível de consciência que tinha. Agora que você desperta, pode escolher diferente. Um exercício poderoso é se observar nos momentos em que a vida trava. Quando algo parece não andar, pergunte-se: qual crença está ativa aqui? Talvez seja: não sou capaz, não sou merecedor, não vai dar certo, é tarde demais. Reconheça a frase, questione-a e troque por uma nova. Mas a nova crença precisa ser coerente com o que você consegue sentir. Se você tenta afirmar algo que não acredita, o subconsciente rejeita. Então, em vez de dizer, sou milionário, diga, estou me abrindo para a prosperidade. Em vez de, sou amado por todos, diga, estou aprendendo a permitir o amor. Assim, a mente aceita a nova informação porque ela parece possível. Com o tempo, conforme você pratica, essas frases intermediárias se tornam naturais e você começa a sentir o novo padrão como real. É assim que a mudança se consolida. Você não precisa forçar, precisa apenas sustentar o novo estado com constância e paciência. E há algo muito importante: as crenças são sustentadas por emoção. Então, se você quer mudar, precisa cuidar da sua energia emocional. Se você repete frases positivas, mas vive se alimentando de medo, culpa, comparação, escassez, as palavras perdem força. A energia fala mais alto que o pensamento. Por isso, criar novos hábitos emocionais é essencial. Comece o dia se conectando com o sentimento de paz, segurança e confiança. Antes de dormir, imagine a vida que deseja, não como um sonho distante, mas como uma experiência real do agora. O cérebro não sabe diferenciar o que é imaginado do que é vivido. Ele apenas responde à sensação. A cada vez que você sente o novo, você reprograma o subconsciente. É por isso que a visualização e a repetição emocional são tão poderosas. Elas não são mágica, são neuroplasticidade em ação, a capacidade natural do cérebro de se adaptar a novas informações. A mudança não é uma linha reta. Às vezes, velhas crenças voltam à tona, e isso não significa que você está regredindo. Significa que está pronto para olhar com mais profundidade. Toda vez que uma crença aparece, ela está pedindo cura. Em vez de rejeitar, acolha. Olhe com amor. Isso dissolve a resistência e abre espaço para o novo. Com o tempo, você percebe que romper crenças limitantes é, na verdade, se libertar das versões antigas de si mesmo. É parar de carregar identidades que não representam mais quem você é. É lembrar que você não é o medo, não é a dúvida, não é o fracasso. Você é a consciência que observa tudo isso. E quando você se posiciona como consciência, nada te limita de verdade. A crença perde o poder, porque ela só existe enquanto você acredita nela. Assim que você muda o foco da crença para o ser, tudo se reorganiza. A realidade começa a refletir esse novo estado interno. Você começa a perceber coincidências, sincronicidades, oportunidades que antes passavam despercebidas. Porque quando a mente muda, o campo muda. Você atrai o que está em ressonância com a sua nova consciência.
Romper crenças limitantes é, portanto, um ato de autorresponsabilidade. É assumir o comando da própria mente. É sair do papel de vítima e se tornar criador consciente da própria experiência. E é importante entender: a transformação verdadeira não vem de se convencer racionalmente, mas de sentir profundamente. É quando o coração entende que é possível. É quando o corpo relaxa, o medo perde força e a alma se alinha com o propósito. As crenças limitantes são como véus. Quando você os remove, o que sempre esteve ali se revela. O seu poder natural de criar, manifestar e viver em abundância. Nada precisa ser conquistado, apenas lembrado. Você não precisa se tornar alguém novo. Precisa apenas deixar de acreditar que é menos do que é. E quanto mais você limpa o campo das crenças antigas, mais espaço há para a expansão. Porque o universo não responde às suas palavras, mas ao seu estado de consciência. Quando você muda o que acredita sobre si, muda o que o universo reflete de volta. Então, o convite é simples. Observe o que você tem alimentado dentro de si. Questione as vozes que dizem que é difícil, que é tarde, que não é para você. Elas não são você. São apenas ecos de uma programação antiga. Toda vez que você escolhe pensar diferente, sentir diferente, agir diferente, você está quebrando o ciclo. Está afirmando, para o universo e para si mesmo, que é livre. Romper crenças limitantes não é um evento. É um processo contínuo. Mas a cada passo, você se aproxima da verdade, a de que nada te limita, exceto o que você acredita. E quando essa consciência se instala, o impossível deixa de existir. Porque você entende que o poder de criar não está fora, está dentro. Sempre esteve. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago novos ensinamentos para te ajudar a alinhar a sua energia e manifestar a vida que você merece. Até o próximo vídeo.